Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 28 de janeiro de 1934, lição 4, Padrões do Reino, Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12 e verso 43 a 48. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, falarem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Texto áureo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Resumo da lição. O lugar e a circunstância do sermão, versos 1 e 2. Os característicos dos que pertencem ao reino, versos 3 a 11. A recompensa dos filhos do reino, versos 3 a 12. A conduta dos filhos do reino em relação com o mundo, versos 43 a 46. O sermão que encontramos nos 3 capítulos 5, 6 e 7 deste evangelho, achamos também nos outros evangelhos, porém, divididos em diversos discursos e em diferentes tempos. Temos de notar que Mateus tinha em mira um fim especial quando escreveu este evangelho: apresentar o rei e o reino messiânico, ou o reino dos céus. Por isso, ele ligou em um só sermão o que nos outros evangelhos, São Marcos, São Lucas e São João, se encontra em diversos, para melhor expor as leis e os princípios desse reino. O código desse reino não é o código da igreja, ainda que o mesmo possa ser aplicado aos crentes desta dispensação, porque os princípios espirituais de Deus permanecem os mesmos, pois ele também é o mesmo. As beatitudes aqui representam o caráter do herdeiro desse reino. Os pobres de espírito não são os espiritualmente pobres, mas os que, humildes e cônscios da sua necessidade, ficam enriquecidos com a presença de Deus. Isaías 57, verso 15. Os que choram lamentam são aqueles que, pesarosos por tudo quanto impede um crescimento maior, à semelhança de Cristo, gemem por causa das abominações na igreja e na sociedade. Ezequiel 9, verso 4. Os mansos são os que aprenderam de Jesus a não retribuir com a mesma medida com que foram medidos pelos inimigos. Jesus orou pelos seus perseguidores. Os mansos são notados por terem um novo espírito, um novo nascimento. Os que têm fome e sede de justiça são os que têm deixado a nova natureza desenvolver-se em si e, por conseguinte, têm fome, não das coisas sensuais ou materiais, mas das coisas espirituais. O herdeiro do reino é misericordioso, pois alcançou misericórdia, e a sua gratidão torna-se manifesta participando da natureza de Deus, que é misericordioso. A pureza do coração é outro atributo espiritual alcançado quando o coração está submisso à vontade de Deus, purificado pelo sangue de Cristo, aberto para a sua luz e agradando-lhe em tudo. O pacificador procura estabelecer a paz, porque goza da mesma, como imitador daquele que é a paz, procura acalmar as tempestades nesta vida. Os cidadãos do reino participam com o seu rei nos sofrimentos. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. A recompensa virão para os que têm os característicos do reino, porque deles é o reino dos céus. Terão consolação, fartura, alcançarão misericórdia, herdarão a terra, verão a Deus. Serão chamados seus filhos e terão grande galardão. São desprezados na terra, mas galardoados no céu, com um peso eterno de glória. Retribui o bem com o bem. É obra segundo as leis humanas. Porém,
A lei divina, a lei da perfeição cristã, exige a retribuição do mal com o bem. Se assim fizermos, seremos imitadores do Pai Celeste.